E aí, tudo bem? Meu nome é Leandro Begossi, sou diretor editorial aqui na Nova Escola. Esse é o Bate-Bola da Educação, uma parceria entre a Nova Escola e o IED, organização presidida aqui pelo Ernesto, que hoje resolveu vir vestido de uma camiseta um tanto estranha aí, mas para não ter que ficar explicando muito porque ele está com essa camiseta, queria que você contasse, primeiro, por que a gente está fazendo um Bate-Bola da Educação, e segundo, porque você está vestindo essa camisa exótica. Pois é, há um tempo já a gente tem discutido dentro do IED, junto com a Nova Escola, de temos que olhar com mais profundidade para a educação, discutir com a prioridade que a educação merece. A gente discute tanto futebol, inclusive a gente, no dia a dia, mas as pessoas sentem orgulho de vestir, sei lá, a camisa do Ronaldinho, do Messi. Eu estou com orgulho de vestir a camisa de um país que vai muito bem em educação, que é a Estônia, que eu tive o prazer de conhecer, ficar uma semana lá. Então essa é a ideia, e esse programa é isso, eu acho que é provocar que a gente tem que olhar a educação, discutir a educação mais. Assim como a gente discute outros temas, e no Brasil, especialmente, pela nossa paixão futebol, acho que a gente também é apaixonado por educação, então a gente tem que discutir a educação com profundidade. Maravilha. Eu não visto a camisa da Estônia, eu visto também a camisa de um país que vai muito bem em futebol, com a Palmeiras. E hoje a gente tem aqui um corintiano, o deputado estadual Daniel José, eleito pelo Partido Novo aqui em São Paulo, e que tem a educação aí também como uma das suas causas, né, Daniel? Bem-vindo, obrigado aí por ter participado, aceitado o nosso convite. Valeu, obrigado Leandro, obrigado Ernesto pelo convite. Um maior prazer aqui participar desse bate-bola. Eu nunca participei assim de um programa sobre educação com esse formato, tô achando super legal a ideia. Espero não falarmos muito sobre Corinthians, eu tenho certeza que eu vou tomar bullying, não vai funcionar bem. Mas, enfim, super feliz de falar sobre educação, que é a minha bandeira, o que eu tenho buscado trabalhar lá na Assembleia Legislativa, e que hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia. A gente tem buscado levar para frente vários projetos e sempre focando em quais são os pontos que vão melhorar a aprendizagem dos alunos, o que a gente precisa fazer para reduzir o abandono escolar, como que a gente usa melhor os recursos da educação. Então, eu como não sou um educador, eu sou economista e trabalhei como consultor em educação por alguns anos, tenho tentado trazer essa ótica um pouco diferente, que até hoje não é tão discutida ali na Assembleia, no meio político. A pauta é sempre mais corporativista e eu tenho tentado trazer a ótica do aluno, colocar o aluno no centro do jogo. Legal. E eu acho que para falar de aluno, acho que a primeira parte aqui do programa é a bola de ouro da educação aqui, A gente mantendo ali as analogias futebolísticas, a gente sabe que a bola de ouro é para quem é para o craque, é para o negócio que funciona, para quem se destacou muito. Eu queria que o Ernesto explicasse um pouco mais aí, desse um panorama da educação pública no Brasil, o que está indo bem, o que não está indo, e que depois o Daniel pudesse eleger aí qual que seria... A gente sabe que tem muita notícia ruim na educação no Brasil, acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Mas a gente também entende que se a gente ficar só naquilo que não funciona, a gente está dando uma informação errada para o país. A educação no Brasil também teve uma porrada de avanço nos últimos anos. Mas para falar dos avanços, eu acho relevante que o Ernesto fale, e depois eu queria que você elegesse aí seu bola de ouro da educação. Boa. Então, acho que a gente, enfim, não existe uma bola de ouro único, uma bola de prata na educação. Você fala bala de prata, Você fala bala de prata, a gente troca a bola de ouro. Pois é, aí você me pegou. Mas não existe um fator decisivo em educação que explique tudo. Mas acho que a gente verifica aí pela literatura, acho que até por estudos de caso, enfim, tanto pesquisas quânticas como pesquisas qualitativas, alguns fatores, acompanhamento pedagógico, formação dos professores, um bom currículo, acho que você ter padrões que orientem o trabalho docente. E aí eu acho que esse quadro é um pouco tentar, para uma pessoa que está olhando dentro da Câmara Legislativa, pensando a educação, para você, se você tivesse que elencar 2, 3 fatores, quais são os fatores que para você são os... O Ernesto quer que você elege o Messi, o Cristiano Ronaldo e mais 2 craques da Estônia, sua escolha. Da Estônia. Manter o tripé mágico ali. Eu acho que tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer, como você disse, não tem nenhuma bala de prata, nem bola de ouro sozinha que garanta o resultado,
eu gosto de olhar alguns pontos que aqui a gente está indo, tem muito ainda o que crescer, né? Um primeiro ponto, eu gostaria de ver uma gestão mais sistematizada. Então, se você for pensar, é claro que essa comparação sempre soa meio ardida para muita gente, mas uma empresa de pequeno, médio porte tem um sistema ali que você sabe o quanto que tem de matéria-prima, o quanto que está em fabricação, o quanto que tem no estoque, qual que é o prazo de recebimento do produto, a contabilidade de toda a empresa, tudo ali naquele sistema. Eu sinto falta de ver um sistema parecido para a educação, que você batesse o olho, você já sabe quantos alunos tem, os professores, onde eles estão alocados, ali o sisteminha... Para a secretaria, para a escola? Para a secretaria mesmo, municipal ou estadual. E que você batesse o olho e você visse, poxa, se o professor está em dúvida em como dar alguma aula ou como abordar um certo tema, aqui ele tem várias opções nesse subpágina desse portal, né, onde ele vai lá e entende onde que como que ele pode dar uma aula diferente, ou mesmo... A Secretaria Estadual não tem isso hoje? Então, acho que não como uma forma de um SAP, assim, que é o que eu estou tentando buscar, com todas as informações ali. Então, desde o lado administrativo até a atividade fim, tudo ali no mesmo ambiente, avaliações. Então, um sistema como esse poderia acumular as avaliações de todos os alunos, avaliações recorrentes, né, e externas, né, que eu acho que deveriam ser feitas, né, cada vez mais. Eu acredito muito em avaliação. Então, um sistema que congregasse tudo isso, assim, né? Então, como não é algo que tecnicamente sabe, não é uma ciência de foguetes, né? Você fazer isso. Hoje, poxa, tem tantas organizações que já têm sistemas tão complexos e conseguem trazer para junto tantas informações. Eu gostaria de ver algo análogo na educação. Acho que o segundo ponto está ligado à formação dos professores, então uma formação mais técnica, que está voltada para a realidade da sala de aula, né, menos teórica, e que, enfim, os professores possam aprender cada vez mais como fazer coisas assim pontuais. Então, como que eu recebo os alunos na sala de aula para motivar eles. Então, eu olho no olho de cada um, dou um sorriso, chamo pelo nome, falo, pô, que bom que vocês estão, sabe, vão aprender coisas novas hoje, sabe, coisas assim que são práticas e que, se são aplicadas no dia a dia, acaba estimulando os alunos, aumentando a disciplina da sala de aula e trazendo resultado também. E por último, eu sinto falta no sistema educacional público brasileiro de mais ideia de competitividade, assim, sabe, de escolha e competição. Então, se uma escola está, enfim, há décadas sem conseguir entregar resultado, algo deveria acontecer, uma intervenção deveria acontecer para que ou ela mudasse ou outra escola assumisse os alunos dela, sabe, alguma coisa assim que, enfim, escolas que são muito boas, que conseguem trazer resultado, ensinassem escolas que não são boas. Então, uma coisa mais que gerasse incentivos para uma competir com a outra, competir por aluno, competir para ver quem que consegue entregar mais valor para os alunos, né? Então, isso é nosso sistema ainda muito... enfim, não tem muita opção, assim. Ou você coloca seu filho naquela escola, ou você não tem muito... sei lá, onde deixar ele, né? E se a escola não estiver entregando o resultado, nada acontece com ela. Então essas são as ideias assim, que eu acho que eu gostaria de poder mudar, se eu pudesse, né? Trazer mais essa ideia de competição, essa ideia de escolhas para todo mundo que está envolvido no sistema educacional. Eu vou te provocar, que nem se provoca no debate do futebol, assim, né? Quando alguém fala o Messi, o outro vai e diz, por que não, você não citou tal cara, sei lá. Cristiano Ronaldo, obviamente o melhor jogador de futebol do mundo. Mas, você falou de formação de professores, o quê? Depois do Fernando Praz, né? Fernando Praz e Cristiano Ronaldo. Tem o Antony do São Paulo também, que joga bem. Mas, nossa senhora. Mas você falou de gestão sistematizada, formação de professores, uma formação mais prática. E o terceiro aspecto? De ter mais competição entre escolas, escolha para as famílias onde matricular o aluno. Quando você pensa, mais fluido. Por exemplo, educação infantil ou o papel de um currículo, por exemplo, você se sente seguro de que esses são os três fatores, são mais importantes, por exemplo, que a educação infantil, ou também é difícil fazer essa... Como que você vê? É difícil. Eu acho que depende muito dos contextos, assim, eu também acho, obviamente, porque são vários pontos, né? A educação infantil é mega importante, a gente hoje praticamente não tem cobertura
praticamente não, a gente não tem cobertura integral, né? Garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação infantil e até um passo antes, né? De educar os pais a como lidar com a primeira infância mesmo, né? Então, desde o final da gestação, como estimular cognitivamente o filho ao longo do caminho e sobretudo para famílias de mais baixa renda, famílias que enfrentam mais dificuldade, é mega difícil, né? E o ponto do currículo, acho que eu não elenquei porque já teve um avanço, né, com a base nacional, né? Então eu já estou assumindo que teve um avanço ali, naquele ponto já andou. Agora, quando eu, por exemplo, olho uma Secretaria de Educação estadual, eu não conheço nenhuma no Brasil que saiba, por exemplo, quantos alunos ela tem na rede dela, na vírgula, sabe? Números diários, sabe? Em tempo real, quantos alunos estão matriculados na rede. Então, essas são informações tão básicas e que eu acho que falta muito ainda para a gente conseguir chegar lá. Eu citei esse lado mais fluido, né, de competição, né? Então uma escola competir com a outra, os pais poderem ter mais opções onde matricular os filhos, né? Porque é uma ideia que hoje ainda realmente não existe, né? Ela é uma ideia que ainda não foi dado nenhum passo nessa direção. E o outro ponto, né, da formação, eu acho que já é um ponto em comum, assim, que por onde a gente vai, a gente sempre vê os relatos assim, daquilo que dá certo, o efeito assim, da capacidade das pessoas de enfim, ensinar, ou do gestor, né, do diretor da escola, enfim, um dos pontos principais que mais dão resultados, né? Então, se o diretor da escola é bom, se os professores sabem bem essa questão da realidade na sala de aula, assim, sabe como mediar conflito, como lidar com uma série de problemas que são recorrentes, que sempre acontecem nas salas de aulas espalhadas por todo o Brasil, todos os dias, né? E que às vezes tem um cara que é faixa preta, assim, que é um professor que é super bom naquele tipo de situação, vamos supor que, sei lá, para mediar um conflito entre alunos. Ele é super bom naquilo, ele pode ensinar os outros professores da rede a fazer aquela técnica que ele tem para, enfim, lidar com esse problema e por aí vai. Tem professores super bons, talentos espalhados, só que eles não são aproveitados. E aí, no final de contas, a formação dos professores não sendo voltada para a prática, né, acaba, e não existindo a troca, né, acaba que, enfim, o resultado não vem com o potencial que poderia vir. Então, é mais os pontos. Mas eu acredito, enfim, eu concordo com você, tem vários outros pontos que estão aí nessa lista. Eu queria bagunçar um pouco o meio campo aqui. Eu acho que formação de professores, acho que a gente concorda muito claramente. Acho que a gente não trata a docência com a solenidade que ela merece. Sim. Eu quero dizer com a solenidade que ela merece. Puxa vida, a gente forma um médico para a prática, para a realidade médica. A gente forma, talvez os médicos discordem um pouco aí, porque todo mundo tem um pouco de crítica sobre a formação que recebeu. Os advogados também têm que mostrar que conseguem dominar. Na docência a gente não faz isso direito. Para mim faz parte ainda daquele imaginário que é docência como arte mais do que docência como profissão. Porém, acho que a gente tem um pouco mais, tem um pouco mais de polêmica nesse segundo ponto. E minha provocação, né, eu queria entender um pouco melhor aí, é o seguinte: um dos grandes desafios que o Brasil tem hoje é que o aluno é meio punido pelo CEP. Né? O moleque nasce num CEP certo, eventualmente a escola pública é boa, ele nasce no CEP errado, eventualmente a escola pública é péssima. Esse é um ponto. A segunda coisa é que as famílias não têm muita condição, às vezes, de garantir que o aluno vá de um lugar para o outro. É uma coisa que sempre que você fala com quem está ali na secretaria, ela fala, todo mundo subestima o papel do transporte escolar. Né? Tá falando de uma porrada de coisa, ninguém fala da logística que ela leva os alunos para o lugar. Como você acha que essa ideia de competitividade casa com a ideia de equidade em educação? Garantindo que a gente tem que garantir as mesmas oportunidades para todo mundo. Como é que você eu acho que é mais uma questão dos incentivos, né? Eu sou economista, né? Como economista, eu assim, aprendi todos os modelos de economia, você parte de um pressuposto que os agentes reagem aos incentivos que eles recebem. Então, se eu recebo o incentivo para manter as coisas do jeito que estão, eu vou manter as coisas do jeito que estão. Se eu recebo um incentivo para melhorar, eu vou tentar melhorar. Então, quando você, hoje, por exemplo, vê que você é um diretor de escola e a escola ali próxima de você tem um desempenho 2 vezes melhor no IDEB, né? O que acontece com você? Nada. Então, eu não tenho estímulo para melhorar. Né? Então, agora,
se eu começar a perder aluno, porque a escola do lado ali, do bairro vizinho, está começando a receber todas as minhas matrículas, e eu falar, opa, peraí, então eu tenho que repensar meu papel aqui, eu recebo um estímulo a mais para tentar mudar o curso, mudar a direção daquilo que eu estou buscando fazer. É claro que você não vai ampliar, você não consegue escalar isso, né, para níveis muito altos. Então, por exemplo, na realidade de São Paulo, da cidade de São Paulo, é muito difícil algum aluno que está na Zona Norte estudar numa escola que está na ponta da Zona Sul. Isso é praticamente impossível. Algumas vezes isso até acontece. Já vi vários alunos que demoram 2 horas, 2 horas e meia para chegar na escola. Mas isso até mostra o quanto que alguns pais estão mega preocupados e querem que o filho tenha a melhor educação possível. Mas isso ainda não é algo tão fluido como poderia ser, né? Então, enfim, eu acredito que se a gente mudasse os incentivos, e aí tem 1 milhão de coisas que dá para fazer dentro disso, né? Até, poxa, no limite, a escola vai mal, o IDEB ali é 1 de 10, aquela escola não tem mais condições de ir para frente. Ou uma intervenção muito pesada, ou realmente fecha aquela escola e redistribui os alunos para as outras escolas da rede. É uma ideia até que muita gente pode achar radical, mas que eu acredito, né? E depois eu tive uma oportunidade muito grande, assim, muito bacana de fazer um mestrado fora do Brasil e morar 2 anos nos Estados Unidos, com bolsa de estudos e tal. Que eu vim de uma família simples, até tem todo o histórico, né? Eu sou mais novo de 11 irmãos, minha mãe era diarista e tal, e eu tive sempre que depender de bolsa de estudos para conseguir ter uma boa educação, né? E aí eu consegui a bolsa para ir para os Estados Unidos, e entre o primeiro e o segundo ano do mestrado, eu podia fazer um estágio. E nesse estágio eu percorri 20 dos municípios com os menores IDHs do Brasil. Então eu percorri o interior do Piauí, do Maranhão, Pará, Amazonas. E quando você vê a realidade assim, daqui do serviço de educação que é entregue para os alunos nesses locais, sabe, o senso de urgência, para mim, multiplica por 1000. Então hoje, quando eu estou na Assembleia ali discutindo os vários temas e eu vejo que as discussões são meio paradas, o ritmo das coisas é lento, é uma discussão meio vazia, eu já fico impaciente, porque eu sei que dia após dia o pessoal está lá nesses lugares, né, espalhados pelo Brasil, não conseguindo aprender coisas que são básicas, né? Então, para mim o senso de urgência é tão grande que se a gente não der esse choque, sabe, assim, esse grupo de valores, né, uma cultura diferente para a educação, a gente não vai conseguir mudar na velocidade que a gente deveria. Eu quero fazer só eu queria te passar a bola, mas eu queria puxar nesse tema ainda. Você tem estudado muito esse tema, né? Tipo, qualidade educacional, equidade. Ernesto, durante muito tempo liderou um estudo aqui chamado Excelência com Equidade. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, né? Depois você devolve a bola para o Daniel. Não, especificamente de competitividade, né? Acho que, voltando a falar da Estônia, esse é um tema forte lá. E me chama bastante atenção, assim, na fala do que seria, né, o chefe de departamento de educação lá de Tallinn, né? Ele trouxe isso de forma muito forte, de um modelo que existe na Estônia de competição entre as escolas, porque as escolas competem por alunos, e isso na Estônia quer dizer competir por recursos, porque o aluno está vinculado a um recurso. E isso no modelo que as escolas têm muita autonomia, quando uma escola consegue atrair mais alunos, ela consegue mais recursos, ela pode inclusive aumentar o salário dos professores. Isso gera uma grande autonomia. É lógico que isso é um pouco controlado, não é uma competição aberta, então a prioridade de vaga é do aluno que mora mais perto, mas você abre uma possibilidade de escolha. Só que quando eu faço o paralelo para o Brasil, eu olho que o perfil dos educadores, né, acho que você falou de incentivos, eu também como economista, atores diferentes respondem a incentivos de forma diferente. E o perfil dos educadores no Brasil, ou do diretor escolar, se a gente for pensar, é um perfil de pessoas que passaram por uma trajetória que em muitos casos não viram oportunidades, né? A gente está falando de quem vai para a educação, né? São pessoas que, em geral, vieram de famílias de mais baixa renda, que tiveram dificuldades na educação básica e que muitas vezes escolheram a carreira
por uma vocação, mas às vezes por estabilidade, às vezes por só o acesso ao ensino superior. E essas pessoas com esse perfil, que vem de uma trajetória mais difícil, tende a ter um locus de controle externo. O que é locus de controle externo? Eu atribuo o que acontece comigo mais a fatores externos do que a minha própria responsabilidade. E aí, quando eu jogo para esse diretor de, olha, a outra escola está indo melhor pegando seus alunos, corre atrás, esse diretor pode culpar o mundo e não achar que ele pode correr atrás. Porque ele viveu uma trajetória de vida de não ter oportunidades. E aí, eu jogo mais uma nova informação para ele, dizendo, olha, é um sistema que não me valoriza, que não me respeita. Eu fui o primeiro da minha família a conseguir ensino superior, estou aqui, e está chegando no incentivo dizendo que a minha escola não presta, mas você não sabe que meus alunos são de baixa renda. Ele tem todo ele vem de uma trajetória e ele se sente num ambiente que parece muito hostil para ele. Se ele está certo ou não, aí eu acho que vai da interpretação de cada um. Mas é muito difícil você mobilizar esse ator só por meio dos incentivos. Não sei o que você... Não, eu acho que há um espaço muito grande para testar. Você pode estar certo, ou eu posso estar certo, ou algo no meio do caminho. Mas eu acho que hoje o sistema como ele não abre espaço nenhum para competitividade. Né? Então se a escola vai... Você de competitividade ou de flexibilidade? Então, a flexibilidade gera competitividade. Né? Então, se você deixa um sistema mais fluido, menos rígido, então, por exemplo, a ideia é que, por exemplo, um professor que dá uma boa aula e consegue ter índices de aprendizagem, seus alunos têm índices de aprendizagem muito altos, deveria ganhar mais do que um professor que tem uma alta taxa de absenteísmo e que tem uma aula que não entrega tanto conhecimento para os alunos. Eu acho que sim, cada um deveria ser valorizado de uma forma diferente. Né? Então, hoje o sistema ele é um sistema rígido porque ele premia a inércia, então você ganha conforme você está mais tempo. Ele é um sistema rígido porque você não tem tanto essa dinâmica de disputa por recursos entre escolas, de disputa por alunos. Então, você não... tudo Mas fazendo uma pergunta com você, bem de economista, mantendo os outros fatores como estão, né? Mantendo as mesmas condições. Isso passa por manter a estabilidade dos professores. Você vai para o modelo de incentivos, por exemplo, voucher no Brasil, mas você ainda está dentro do modelo de grande estabilidade para os professores, que não gera os incentivos na mesma direção. Você acha que isso funcionaria? Como fazer? Então, aí você teria que buscar formas alternativas, porque a estabilidade do funcionalismo, enfim, a Constituição de 88 não permite que você, de fato, crie distinções muito grandes de carreira, de remuneração e por aí vai. Agora, tem várias formas que os professores podem ser valorizados e deveriam ser valorizados. Então, por exemplo, como existe a realidade do absenteísmo de professores nas escolas, poderia ser utilizado, né? Assim que a internet chegar com qualidade nessas escolas. Por aí vai. Você colocar, então, fazer uma curadoria de aulas dadas pelos melhores professores da rede estadual de São Paulo, por exemplo. E colocar essas aulas, transmitir essas aulas na sala de aula quando o professor faltar, já linkado com o currículo da escola, que fase do currículo esses alunos deveriam estar aprendendo, né? Quais matérias deveriam estar aprendendo. É uma forma de você valorizar o professor, sabe? De falar, poxa, os melhores professores da rede vão ensinar. Ou então até pensar numa atividade diferente. Então, um professor muito bom, ele passa a ser um tutor para os outros professores. Então tem várias formas que você pode buscar para tentar valorizar esses professores que entregam um bom resultado. E que hoje, infelizmente, a gente não consegue. E é aquilo que você falou mesmo, né? A lógica, né, da carreira, a maneira como ela é desenhada, ela faz qualquer pessoa que é um herói virar um cara mediano depois de 5 anos. Né? Você sai da universidade, você está super afim, motivado, eu quero ensinar como vocação, e por aí vai. Só que daí no primeiro ano eu vejo que eu não tenho suporte, que eu não tenho as ferramentas que eu preciso. Eu queria fazer uma coisa diferente, mas eu não estou conseguindo. No segundo ano a mesma coisa, no terceiro ano a mesma coisa. Aí você olha para o lado, você vê o absenteísmo, um outro professor que faltou e nada aconteceu com ele, e aí você começa a se desanimar, né? E aí você que poderia fazer resultados excepcionais, começa a cair de rendimento e entrar meio que no padrão normal das coisas. Os incentivos, né, deveriam ser balançados. Eu acho que a gente deveria fazer uma alteração assim, nesse sentido. Falar, poxa, vamos gerar incentivos para que aqueles que dão uma boa aula, para aqueles que entregam um bom resultado, possam melhorar cada vez mais.
E agora, aproveitando esse ponto, acho que a gente está encavalando a discussão para dar algumas opiniões mais contundentes aqui na mesa, né? Tá muito fácil pro Tá Daniel. muito fácil, tá muito fácil. O Ernesto aqui tá seduzindo ali, encerrando no meio campo. Não, mas eu já, o pessoal fica tocando aqui no meio campo, mas eu já tô tentando colocar a bola lá mais pra área. Vamos ver. Meu papel é arbitrar. Sem VAR. Senão eu peço pro pessoal ali da câmera e faço assim. Se ficar um pouco... se achar que alguém deu uma canelada. E para começar aqui, você está ganhando esses cartões. E a dinâmica agora desse segundo quadro é bem simples, assim. Eu vou sortear alguns temas. Ó, tem 3 de cada. Eu imagino que todo mundo aqui tem aqui... Não, mas você mostra pra gente. É que esse negócio de juiz interferindo no jogo tá um pouco complicado. Então, será que não? Olha, aí vou deixar Mas com o tudo bem. Ernesto, eu como juiz aqui. Tem 3 aqui, vocês viram. Mas Eu acho que mais todo por quê? mundo poderia emitir um cartão Se amarelo. você mostrar um vermelho. cartão vermelho ou discordar, eu peço VAR. Acho isso uma boa, acho isso uma boa. Bem, a dinâmica é bem simples, assim. Cartão vermelho é para aquilo que vocês consideram inadmissível. Cartão amarelo, puta, bacana, dá para considerar com ressalvas. E o cartão segue o jogo, puta, o negócio funciona, deixa Uma como aprovação. tá, tem uma aprovação. E aí, pra gente ser um pouco mais ágil, assim, eu vou sortear um tema aleatório aqui, né? Vou tentar não roubar muito, né? Não vou escolher muito que está na minha própria opinião. Talvez eu faça isso também, acho que posso... No limite tem os cartões aqui No também pra você. limite, no limite eu posso dar uma catimba aqui, né? Dar uma canelada no Ernesto, uma canelada em você, que a coisa funciona. E aí, assim, tema, escolhe o cartão e justifica brevemente. Fechou? Tá bom? E aí eu vou bater a bola aqui, tá? Mas o Ernesto vai ou não vai dar cartão O também? Ernesto tá... Eu tô de olho em você, Daniel. Dependendo do que você falar, com certeza eu vou mostrar. Tá, beleza. Então, ó, vocês estão vendo aqui, né? Se ele não falar nada, é que ele mais ou menos tá comigo. Beleza. Vamos ver. O Ernesto tá ensaboando hoje. Vamos ver o primeiro tema. Essa camiseta da Estônia aí. O cara, se o cara tivesse... O pessoal da Estônia é diplomático. Base Nacional Comum Curricular. Opa! Segue o jogo. Segue o jogo, importantíssimo. Né? Ainda tem muito que evoluir, né? Óbvio. Mas eu acho que foi um passo muito importante. Boa. Super Deixa eu bom. pegar um tema para Ernesto Martins Faria. Pra mim? Voucher para alunos de baixa renda. Poxa, isso aqui vai gerar. Já falamos um pouquinho, né? Já Acho que falamos não, um pouquinho. acho que não. Estou pensando aqui, porque certamente não segue o jogo, gente. Não segue o jogo, seu voucher vai. Segue o jogo, aqui segue o jogo. Eu estou pensando aqui. Eu acho que eu vou Escolhe colocar o cartão um cartão e amarelo, porque eu acho que a gente não está. Eu acho que eu não vejo a gente maduro, o sistema educacional maduro para esse tipo de. E principalmente pensando quão deteriorada está a relação educadores e pais. Eu acho que já é uma relação bem difícil. Eu acho que é difícil, eu acho que e dois atores que têm muitas dificuldades, que se sentem pouco valorizados, extenuados do ponto de vista de muito trabalho, e eu acho que o voucher ele pode incentivar uma relação mais pesada e dura entre pais e escolas, de pais cobrarem indevidamente, educadores se sentirem muito desmotivados, não conseguindo atrair alunos e não sabendo como fazer para atrair alunos, mas eu concordo com o Daniel em relação a gente tem que ter mais abertura para a inovação. Eu não sou fechado em relação a um pequeno município do Brasil testar a iniciativa. Eu acho que a gente não pode pensar num grande estado como São Paulo já fazer algo em escala ou uma política do governo federal. Acho que tem, mas hoje eu vejo pouca, eu acho que muita dificuldade para conseguir ser efetivo, para uma política como essa poder ser efetiva. Se eu puder... não, tá bom. Foi pra ele. Não, mas não, a gente vai ter a oportunidade de falar no próximo bloco. Tá bom, beleza. Nota mínima no Enem para pedagogia. Olha, deixa eu pensar aqui. Eu botaria vermelho, porque eu acho que
no limite, né, o mercado de vagas, né, para pedagogia e de oferta de pessoas que queiram estudar pedagogia, ele né, funciona naturalmente, né? Então, eu acho que colocar uma nota mínima no Enem, no final de contas você vai gerar uma reserva de vagas que não vão ser preenchidas, né? E eu acho que talvez não seja a forma de tentar melhorar a formação dos professores dessa maneira. Talvez seja uma forma de você olhar como que está sendo estruturado os cursos de pedagogia. Que se eles forem bons, eles vão agregar de uma certa maneira para esses alunos de pedagogia, que eles vão sair de lá bons professores. Então, eu não acho que vai ser assim essa nota do Enem que vai cravar o que vai ser um bom professor ou não. Cartão vermelho e gol tem direito a VAR. Eu quero pedir meu VAR. Quer pedir seu VAR? Eu quero, porque... Pô, eu ia pedir VAR no voucher. Mas eu dei cartão amarelo, ó. Você não tem a regra. O seu VAR não foi concedido. Ah, mas que é? Eu tô adotando meus poderes de ditador benevolente / juiz. Entendi. Então, mas eu vejo que haveria possibilidade. Não, depois a gente vai dar um jeito de resolver isso aqui. Tá bom. Você tem a última, que é, olha só, 10% do PIB para educação, Ernesto. 10% do PIB para educação? Putz, isso aqui é para eu me indispor com alguém, eu vou me indispor muito, né? A vida é assim, a vida é dura. Eu acho que eu vou me indispor bastante, mas eu acho que é importante. Eu dou cartão vermelho em relação à forma como surgiu o 10%. Eu acho que o 10% virou uma bandeira com um cálculo, que eu acho que assim, o CAC é um cálculo relevante, mas eu acho que forçaram o CAC para vincular ele ao 10%. Eu acho que a lógica do CAC, né, de pensar um investimento a partir dos insumos que você precisa, ela faz sentido. E, obviamente, se a gente pensar os insumos que uma educação ideal precisa no Brasil, a gente está falando de um alto investimento em educação. Mas isso não pode descolar de como está a economia do país, de qual é o tipo de esforço que a gente pode fazer atual. Da curva demográfica também, né? Um país mais idoso provavelmente vai ter que gastar mais com saúde do que com educação. Então até isso varia ao longo do tempo, né? Claro que a educação deve ser sempre uma prioridade diante de todas as outras. E eu acho que a gente teve uma evolução, né, considerável de educação, assim, né, saindo de 4% para 6% de investimento no PIB, né, até quase 7%. E acho que assim, gerou resultados, mas dentro de um sistema que é muito pouco efetivo. Eu acho que a gente tem que pensar mudanças mais estruturais para poder chegar nesse patamar de 10%, que é muito considerável. Como gastar esse Eu acho que a gente tem que investir mais, mas tem que caminhar em paralelo com a gestão e caminhar mesmo, não só no discurso, que as duas coisas podem andar, mas ninguém está fazendo mudanças estruturais na gestão no Brasil. E aí agora você tem o direito a dar um cartão vermelho ou amarelo para a opinião do amiguinho. Você criou essa regra agora, né? Eu acho que não está no seu papel aqui. Eu faço meu papel de ditador benevolente. Posso criar essa regra? Entendi. Deixa eu ver então. Qual que era a do voucher? O do voucher. Eu vou dar um cartão amarelo para a opinião dele no voucher, porque eu entendo, né, que quando você propõe uma inovação, você mexe muito com enfim, todas as pessoas que estão envolvidas com educação. E várias delas não vão gostar. Mas, no meu ponto de vista, assim, a gente tem que... A situação em diversas escolas no Brasil é tão crítica e os alunos estão aprendendo tão pouco que, para mim, é um resgate, sabe? É uma chance de, pelo menos, essas pessoas que tiveram a oportunidade de irem para uma escola particular através do voucher, pelo menos, assim, eles vão aprender uma matemática básica, português básico, que vai ajudar essas pessoas a irem para frente. E isso pode até, esse incômodo que pode gerar para os professores da escola pública, tal, pode até ser um motivador para falar, então vamos melhorar e bater os níveis de aprendizagem do aluno que está ali na escola particular. E eu uso muito, assim, uma experiência pessoal mesmo, né, que eu pelo menos assim, eu dou muito crédito à trajetória que eu tive, né, e que não era óbvia, né, porque, como eu disse, né, uma família grande, bem simples, tal, no interior de São Paulo, consegui estudar com bolsa de estudos, estudar fora do Brasil, tal, só foi possível porque eu não fui para a escola do meu bairro, que tem um IDEB muito baixo, mas eu fui para uma escola particular da cidade, uma escola de freiras, que foi onde eu ensinei, que não era uma escola assim que você fala, nossa, que mega competitiva no vestibulares, não era, mas que me deu uma base mínima
para conseguir dar o próximo passo, para conseguir fazer vestibular, para conseguir, enfim, progredir. E eu dou muito crédito a essa oportunidade que eu tive nessa escola particular. Se não fosse isso, eu não acho que eu estaria aqui hoje, até porque eu não era esses alunos assim que tinham já uma inclinação para gostar de estudar, tal. Eu era um aluno normal, né? E no final de contas foi possível fazer tanta coisa legal e hoje poder trabalhar pela educação e tentar fazer o meu máximo para que os alunos aprendam mais. Só foi possível porque eu tive essa oportunidade na educação básica. Eu gostaria que mais alunos também tivessem essa oportunidade. Seu cartão. Tá bom. Então, eu quero falar de nota mínima no Enem, que eu vou colocar cartão amarelo. Você está dando cartão amarelo para o Daniel. Não, ele deu cartão vermelho para nota mínima no Enem, porque é pedagogia, eu vou dar cartão amarelo. Mas aqui eu acho que eu vejo também, acho que talvez seja algo inovador que a gente possa fazer em relação a pensar uma carreira paralela de professores. Eu acho, e até pensando na necessidade de valorização da docência mesmo, acho que quando a gente olha, né, as notas de entrada, né, de quem vai ser professor no Brasil, os resultados no Enem, né, acho que assim, de fato, se a gente olha mesmo para, né, as primeiras avaliações do ENAD, como esses estudantes entram, eu acho que a gente vê professores com uma grande defasagem, que vão ter muita dificuldade de ser professores efetivos. E a carreira de professor tem que ser mais valorizada. Então, certamente, eu acho que eu concordo com o Daniel que há o desafio de implementação, né, enfim, quantos a gente vai conseguir atrair, se isso não vai gerar uma escassez em relação. Mas eu gostaria de pensar essa iniciativa no âmbito de uma carreira paralela. Então, você pode ganhar um pouco mais se você bate determinado nível de desempenho no Enem, se você entra dentro dessa carreira e não dessa carreira já existente. Então, mais nesse sentido, como uma ideia de inovação. Bem, a gente está quase chegando, estamos encaminhando para aquela reta final que a partida começa a embicar. É uma hora que a gente precisa falar de um tema um pouco mais leve aqui, né? Você citou um pouco da sua trajetória. Quem que foi o craque da educação aí na tua vida, Daniel? Quem é a tua referência? Eu tenho várias referências, assim, em termos acadêmicos, tenho algumas referências, mas talvez a pessoa que mais me ensinou, assim, sobre educação foi um ex-chefe, né, que a gente trabalhou junto como consultores. Ele foi secretário de Educação no Rio de Janeiro e ajudou a implementar uma reforma educacional muito bem sucedida lá no ensino médio. Qual é o nome dele? Se chama Wilson Risolia, que hoje é presidente da Fundação Roberto Marinho. E ele, para mim, é uma grande referência, não só em termos de liderança, assim, de ser uma pessoa, sabe, mega humilde, inspiradora, e que tem um conhecimento técnico muito grande de educação, mas eu acho que o que me chama muito a atenção dele é uma visão sistêmica, assim, sabe, de todos os fatores. Ele pensa muito nas consequências de cada medida, então ele não tem uma visão que é, sei lá, simplista, assim, tem isso, esse ponto que tem que mudar. Não, ele pensa, poxa, como que o sistema de educação é desenhado, como que a gente, onde ele funciona bem, onde ele não funciona bem, quais são as consequências de cada coisa que você tenta implementar. Então, ele que me ensinou, assim, muito através da experiência dele lá no Rio de Janeiro, e que, enfim, para mim é um modelo, assim, de liderança na educação que eu gostaria de ver ele cada vez mais influenciando a educação pública em postos cada vez mais altos. Enfim, é um cara muito, muito fora da curva. Wilson Risolia. E o seu, Ernesto? Então, eu estava pensando agora, eu acho que acho que a minha pessoa é uma pessoa que também eu comecei a interagir, assim, quando eu comecei a trabalhar com educação, não foi no meu primeiro ano, mas foi no segundo, terceiro, que é o Ruben Klein, que é um baita especialista em estatística e que puxou todos os processos das primeiras avaliações externas que a gente tem no Brasil, assim, né? Esse modelo do SAEB, assim, teve muito o dedo do Ruben Klein lá atrás. E eu acho, assim, acho que a mim conta muito também, acho que a humildade, a abertura, assim, né? E eu estava começando essa parte mais técnica de analisar dados, assim, e ver realmente um matemático puro, virar a página, assim, né, mudar a trajetória de carreira, se dedicar a vida agora como ele dedica à educação, acho que para mim é algo, acho que sim, me chama muita atenção, me admira muito. Muito legal. Chegando no final agora, a gente precisa falar um pouco do que está acontecendo aí no mundo da educação, bola dentro, bola fora. Lista para mim aí, agora eu estou invertendo o jogo. Ernesto, quais foram as bolas fora que você viu na educação aí nas últimas semanas?
Não, mas aí você tá me complicando, né? Você quer que eu faça uma lista aqui? Não, só 2 ou 3 coisas, cara. Eu tô simplesmente... É só citar os tweets aí. Ah, entendi. Não, acho que assim, o que a gente teve de mais polêmico, né? Acho que na última semana, acho que foi, né? Acho que os tweets não muito condizentes, eu acho que com a posição do ministro da Educação, né? Do Weintraub. Eu acho que não dá, eu acho que isso é super importante. A depender da posição que você tem, do cargo que você tem, não existe separação de pessoa física e pessoa jurídica. Um ministro da Educação vai ser sempre o ministro da Educação. Seja numa entrevista, seja numa fala que alguém descobre, seja num tweet. Ele tem que se portar como ministro da Educação. Né? Concordo 100%. Então, né, acho que todo mundo, muita gente que está acompanhando deve ter acompanhado, né, mas acho que a fala dele, né, acho que em relação... Eu tenho uma, nesse ponto eu queria dar uma, assim, eu fiquei muito tentado a discutir esse assunto, assim. A minha chefe, Soraya Yoshida, né, ficou lá me instigando para escrever sobre esse assunto e tal. E eu fiquei pensando um pouco aqui no nosso debate educacional, né, esse papo que a gente está tendo. A minha reflexão foi o seguinte: entrar nessa lógica, entrar na lógica entrar na lógica ruim para a educação. Eu fiquei pensando, se eu ficar repercutindo o que esse cara que o ministro escreveu, eu estou entrando num jogo que não faz aluno aprender mais, exato, não faz professor ganhar mais, não faz a escola ser melhor. E aí, uma coisa que eu queria dar uma bola dentro, antes de pedir também a sua bola dentro e bola fora, eu acho que tem algumas coisas que surpreendentemente estão acontecendo na educação pública no Brasil, na educação no Brasil, vai colocar dessa forma. Semana passada eu achei uma baita bola dentro, semana passada retrasada, né, para quem estiver vendo a gente, tanto faz, foi semana passada, retrasada, você não vai saber que foi gravado, então dane-se. Mas, né, a gente precisa usar as referências de tempo. Que foi um indicador criado pelo Chico Soares sobre desigualdade educacional, assim, cruzando oportunidade. Eu nunca tinha visto um indicador tão precioso no Brasil. E a gente está falando de melhorar a gestão, também é legal ter dados cada vez mais profundos sobre como os alunos estão aprendendo, onde os alunos têm mais oportunidade, onde os alunos têm menos oportunidade. Esse é o tema que eu discuto com vontade, assim, porque tem várias coisas que vêm do governo federal hoje que eu falo, não sei se isso é para discutir educação ou se é para ganhar retweet. Eu não sei o que você também tá vendo aí na sua bola dentro e bola fora. Enfim, eu concordo com essa sua visão, né? Eu acho que discutir se o ministro tweetou X ou Y não vai melhorar a vida do aluno, que é o foco principal do sistema educacional. Mas, enfim, isso acaba, na verdade, atrapalhando, porque ele pede a chance de comunicar algo bom, a maneira como você comunica como líder e como alguém envolvido na educação é muito importante. E eu, às vezes, até acho que eu sou meio agressivo demais, eu tenho que ser um pouco, sabe, ponderar vários pontos de vista, tal, para fazer uma maneira mais, sei lá, mais calma e tal. Gasolina no fogo, né? Isso, a ideia de fazer uma medida, aí eu falo do Chico, sobre desigualdade, eu acho que ela tem uma ótica, né, que a gente pode usar, mas eu gostei, e eu ainda não me aprofundei tão tecnicamente para entender se essa medida faz sentido, se ela pega mesmo os pontos principais de desigualdade, que para mim estão muito ligados à desigualdade de oportunidade, à renda, né? E também eu sempre tenho o pé atrás assim, quando a medida de desigualdade, porque ela raramente é a causa raiz, né? Geralmente ela é um sintoma de alguns problemas que existem e que estão antecedentes, né? Então, pensa no tema desigualdade social. Desigualdade social é porque tem pessoas que são ricas, tem pessoas que são pobres, você faz a diferença e encontra a desigualdade social. Você fala que o problema do Brasil é desigualdade social, para mim não é uma afirmação adequada. O problema do Brasil, nesse exemplo, é a existência da pobreza, né? Então, o problema não é alguém que ser rico, ganhar muito mais do que alguém que é pobre. Alguém que é pobre, ser pobre, né? Então a gente tem que melhorar, né, essa base da pirâmide. E aí, enfim, no final de contas a gente vai ter pessoas na média com uma qualidade de vida melhor. Então é mais nesse ponto. Agora uma bola dentro, eu gostaria de destacar aqui no estado de São Paulo, é o desempenho do secretário e do secretário executivo de educação aqui, que eu estou não me surpreendendo porque eu já conhecia, eu sabia que eles eram bons, mas em pouco tempo eles têm feito assim, medidas muito interessantes e muito ousadas, assim, com bastante aceitação na rede de São Paulo. Então, o secretário Rocieli Soares e o secretário executivo Haroldo Rocha fazendo um trabalho muito bacana, colocando
projeto de vida em todas as escolas, né, regulares, a partir do ano que vem, fazendo, enfim, uma série de iniciativas assim que vão ao encontro de medidas que de fato podem melhorar a aprendizagem, que podem melhorar a vida dos alunos. Então, é algo assim que eu raramente via em São Paulo e que agora eu passo a ver e eu fico muito animado, inclusive. E como eu só falei para o Ernesto, uma bola, né, bola fora, o Ernesto é um sujeito que tem sentimentos, dá essa bola dentro, Ernesto. Eu quero falar desses dois temas também, e eu vou dar uma bola dentro também fora dele. Não querendo me alongar, porque eu concordo com você que a gente não tem que falar muito do que desses tweets do ministro, mas eu acho que é importante a gente olhar, eu acho que essa incapacidade dele de ser agregador. E eu acho que é importante a gente discutir isso, porque um MEC que não consegue construir uma articulação com estados e municípios, ele joga contra as desigualdades. Ele não dá o suporte que ele mais... Ele não pode deixar de dar um suporte para o município, porque o gestor do município é do PT. Isso não faz o menor sentido. E se a gente olha todos os tweets, eu acho que há uma fala muito forte de com determinado grupo nem vem conversar. Isso aqui é meu Twitter pessoal, eu dialogo com essas pessoas e não estou exercendo o Ministério da Educação aqui. Isso já gera uma resistência em pessoas com quem ele precisa articular. Então, acho que nesse sentido só que a gente precisa se preocupar, mas não repercutir tweet por tweet ou algo nesse sentido. Sobre o indicador do Chico, e até por ele ser muito mais importante que os tweets do ministro, a gente tem trocado vários e-mails nos últimos 2 dias, porque eu tenho uma posição similar também, o Daniel, em relação a esse sentido. Eu vejo uma necessidade muito maior no Brasil de a gente fazer mais indicadores de insumos que ilustrem pouca equidade. Então, as escolas que mais precisam, que têm alunos de baixa renda, têm melhores professores, têm melhor infraestrutura, recebem mais recursos, enfim, em relação não só melhores professores em relação ao nível de formação, mas algum tipo de avaliação mesmo, enfim, tem algum tipo de trabalho direcionado a dar mais para quem mais precisa. No caso do indicador do Chico, embora ele traga uma discussão e a preocupação sobre desigualdade, que é importante, a desigualdade pode se dever a fatores que não sejam um baixo olhar para a equidade. Se a gente pensa o processo, por exemplo, de evolução de Sobral gerou uma grande desigualdade quando subiu em 2007 e 2009 no Saeb. Algumas escolas evoluíram antes e outras escolas tiveram mais dificuldade de evoluir. E Sobral, com intencionalidade, resolveu esse problema depois. Mas é difícil você imaginar que todos vão subir numa mesma velocidade. E mesmo você, talvez, oferecendo mais para quem mais precisa tem muito mais dificuldades. E talvez você seja, é o que a gente sabe, né? É o relatório Coleman. Então, eu acho interessante o relatório o indicador do Chico, acho que é uma iniciativa boa, que ajuda a trazer discussão e a gente tem que olhar para ele. Eu tenho ressalvas em relação a interpretações indevidas. A gente começar a falar que Novo Horizonte ou Itaú de Minas conseguem bons resultados porque treinam os melhores alunos. Isso a gente lê de uma forma muito raso dado. Então, não é porque tem alguma desigualdade lá que quer dizer que eles só trabalharam para os melhores alunos. Se a gente souber ler, e se a gente interpretar o indicador com o que ele tem de bom para não trazer, que nos provocar em relação à desigualdade, eu acho ele positivo. E aí, falando especificamente de uma bola dentro, acho que eu citaria o PISA para escolas, a escala que está ganhando. Eu acho que... o pessoal que PISA para escolas, porque nem todo mundo tem muita ideia. Sim. A gente tem uma grande avaliação internacional no Brasil, né, que é o PISA, que avalia os alunos brasileiros em ciências, leitura e matemática. E essa é uma avaliação que o Brasil faz desde 2000, a cada 3 anos. Mas a OCDE, que é o órgão que faz essa avaliação, abre a possibilidade para escolas e distritos se autoavaliarem, fazerem o PISA num período que eles julgarem adequado, que dá um diagnóstico para eles que permite eles se compararem com os países que fazem a avaliação, a grande avaliação, né, que os países fazem. Então, que permite comparar uma escola brasileira em relação a como que ela está com os bons países educacionais do mundo. Finlândia, Estônia, ou se a gente quiser olhar a América Latina, como que uma escola particular ou pública do Brasil se posiciona. Houve um projeto piloto, é ótimo, um projeto piloto encampado pela Fundação Lehman, que olhou para algumas escolas públicas e privadas,
que trouxe um diagnóstico recém-lançado, inclusive a Rede Sobral, né, com quase todas as escolas que participou. Mas agora há uma abertura, né, e a gente tem um aplicador oficial que é a Sesgan Rio, para escolas do Brasil inteiro poderem demandarem ao CDE, e aí por meio da aplicadora Sesgan Rio, poder fazer isso. E a gente tem aí 300 escolas de São Paulo que vão fazer o PISA. Ou seja, eu consegui comparar as nossas escolas com escolas de outros países. Né? Exatamente. A gente precisa fazer mais avaliação, né? Isso é muito legal. E saber como que a gente está mesmo em parâmetros internacionais, né? Acho que assim, por exemplo, Sobral está muito bem, mas Sobral está bem também numa perspectiva nacional, mas não está tão bem assim. Então talvez tem coisas que, falhas no nosso currículo, um olhar diferente que a gente tem que ter em relação a práticas pedagógicas. E a gente tem que olhar para quem está fazendo a diferença no mundo, quem está conseguindo garantir os alunos, garantir o aprendizado. Então eu vejo... Um pouco mudar a barra do jogo, né? Exatamente. Que enfim, acho que isso tem uma... Eu gosto muito dessa ideia de mudar a barra do jogo, e a gente fala de mudar a barra do jogo quando a gente precisa ir para o próximo, né? A nossa partida aqui está acabando, né? Foi um prazer receber vocês, eu adorei a plaquinha do Segue o Jogo, eu não precisei usar ela, ninguém aqui se atravancou, acho que foi quase um jogo de futebol à mala antiga, com muita elegância na discordância, sem carrinho por trás, sem carrinho, sem catimba. Sem catimba, acho que tem pontos de discordância relevantes, eu acho que a gente concorda com vários pontos, discorda com outros, mas acho que assim também se faz o bom debate, né? A gente fala muito estava conversando hoje com uma amiga e a gente estava falando, é inegável que existem divergências grandes quando a gente está olhando para políticas públicas no Brasil e a educação também, mas também é inegável que há muita convergência, e essa convergência também é poderosa, assim. Acho que ninguém discorda, por exemplo, talvez da forma como as coisas sejam feitas. Você está no Novo, mas provavelmente muita gente no PSOL, na Assembleia Legislativa, que concorda que a prioridade é para nossos professores. Como vai ser feito, pode ter discussão. Eu acho também bacana olhar para essa convergência, porque, no final das contas, o Brasil como um todo, eu sempre gosto de contar isso, né? A gente tem uma história não contada sobre a educação pública no Brasil, que é o quanto ela virou direito em 88 e o quanto a gente avançou como sociedade nos últimos 30 anos. Mas tem os próximos 30, e esses 30 é que a gente tem que começar a pensar, né? Porque esse país que a gente está construindo tem que ser mais relevante, importante, produtivo, inspirador. As pessoas têm que ser felizes vivendo aqui. E isso passa por uma educação de qualidade para todo mundo, né? Então eu quero agradecer muito ao Ernesto, ao Daniel. Segue o jogo e até o nosso próximo programa. Obrigado.